Às vezes eu me impressiono observando como as pessoas pedem desculpas com tanta frequência e com tanta facilidade. Você já parou para observar isso? Como algumas pessoas pedem desculpas por absolutamente tudo? Desculpa por ter te incomodado, ou desculpa perguntar, desculpa por ter te ligado a essa hora. E ao mesmo tempo, existem pessoas que têm uma enorme dificuldade de reconhecer quando realmente machucaram alguém. E isso parece um pouco contraditório, mas tem a mesma raiz. Em mais de 30 anos acompanhando pessoas em psicoterapia e estudando a comunicação não violenta, eu percebi algo que é central. Nós fomos educados na cultura da culpa e não na cultura da autorresponsabilidade e da responsabilidade. Pedir desculpas virou meio que um mecanismo de sobrevivência por medo de rejeição ou um peso associado à humilhação e à perda de valor se a gente reconhecer e pedir desculpas. E hoje eu quero te convidar a olhar para o erro e para a reparação de um jeito completamente diferente, usando as lentes da comunicação não violenta. No modelo tradicional, quando nós fazemos algo diferente daquilo que a gente considera que é legal, o sistema que opera na nossa mente é o da culpa e da punição. A pergunta automática que chega é: quem é que está errado? Ou que tipo de pessoa horrível, sou por ter feito isso? Para a comunicação não violenta, que foi estruturada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, a culpa, ela é um alarme violento, mas ela é estéril. Ela foca no julgamento moral sobre quem nós somos, gerando vergonha ou levando a gente para se defender. Que é quando nós começamos a nos explicar demais, a dar desculpas ou então a culpar o outro de volta. Então, desculpa por eu ter gritado, mas você me provocou. A CNV ela nos ensina a traduzir a culpa. Por trás de todo comportamento que nos causam culpa, existe uma necessidade humana que não foi atendida. E ao invés da gente nos punirmos com eu sou uma pessoa ruim, a CNV ela nos convida a fazer o luto pelo impacto das nossas ações. É sair do julgamento e entrar na dor legítima, quando a gente percebe que o nosso comportamento ele não cuidou das necessidades de alguém ou não cuidou daquela nossa necessidade de falar com cuidado, né, com acolhimento, com empatia. Então, como nós vamos transformar o velho, aquele velho pedido de desculpa, em uma reparação real usando a comunicação não violenta? E não se trata de uma fórmula mágica, mas de conectar com os nossos sentimentos e nossas necessidades e os sentimentos e necessidades da outra pessoa. Então, quando um comportamento seu não cuida das necessidades do outro, ou das suas necessidades de falar de outra forma, de falar com mais cuidado ou com mais clareza, a reparação autêntica ela vai seguir três passos muito claros. O primeiro é o reconhecimento claro do fato, a observação, sem justificativas. É dizer exatamente o que aconteceu e assumir o impacto. Então, ao invés de dizer desculpa, eu sumi, né, durante toda a semana, minha semana foi uma loucura. Você assume dizendo: eu percebo que passei a semana sem responder suas mensagens. O segundo passo é conectar-se com os sentimentos e necessidades da outra pessoa, que seria um processo de empatia. E isso significa que você vai demonstrar que você se importa com o que a outra pessoa viveu. Então você pode dizer: olha, eu imagino que você tenha se sentido frustrado ou sozinho, porque eu sei que você valoriza a reciprocidade. Eu imagino que você tenha se sentido frustrado e talvez um pouco solitário,
porque você valoriza, eu sei que você valoriza a reciprocidade, também o apoio mútuo na nossa relação. O terceiro passo é se expressar de forma autêntica sobre o seu próprio luto, sendo sincero, né? Então você vai dizer, compartilhar qual foi a dor que você experimentou por não ter cuidado daquela relação sem se colocar no papel de vítima. Então você pode dizer, então você pode se expressar de forma autêntica. Olha, eu me sinto muito triste e arrependido por ter agido assim. Porque para mim a nossa conexão também é muito importante. E eu quero cuidar da nossa relação. Você é muito importante na minha vida. Percebe a diferença? Você não se diminuiu, você não diz que é uma pessoa terrível. Você sustentou a maturidade de reconhecer: eu fiz algo diferente daquilo que eu gostaria de ter feito. O meu comportamento, ele causou um impacto em você. O meu comportamento não define o meu valor. Existe um ponto que é crucial na CNV. Quando nós nos expressamos de forma autêntica para reparar algo que a gente tenha feito, nós não temos controle sobre como é que o outro vai reagir. Às vezes a pessoa ela ainda vai precisar de um tempo, porque ela pode ter ficado magoada, ela pode ter ficado chateada. E ela pode precisar de um tempo para aceitar se conectar novamente com você. Então, o pedido de desculpa maduro, ele não é uma moeda de troca para fazer o outro parar de ficar chateado. Ela é um ato de integridade. É você fazendo a sua parte para restabelecer o fluxo da empatia nessa relação. Relações profundas não são construídas por pessoas perfeitas que nunca falham. Elas são construídas por pessoas que têm a coragem de reparar. Se diminuir é viver pedindo desculpa por você existir. Se diminuir é viver pedindo desculpa por existir, pelas suas necessidades ou por ocupar um espaço no mundo. Mas reconhecer com vulnerabilidade quando uma ação não cuidou do outro ou não cuidou de você, isso é inteligência emocional. Isso é o coração da comunicação não violenta. E se esse olhar fez sentido para você e te trouxe um alívio sobre como lidar com os seus erros, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. E aproveita e deixa aqui nos comentários. Para você, o que é mais difícil? Reconhecer o impacto das suas ações ou conseguir falar sobre elas sem começar a se justificar e a pedir desculpas? Até o próximo vídeo.